Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar sobre jovens em mercado de trabalho. Sobre esse assunto, nós vamos começar com a Maíra Cesareto, que é especialista em marketing, empreendimento e inovação. Seja muito bem-vinda, Maíra. Obrigada, Luciano. Bom dia, obrigada. Então, Maíra, a gente está falando um pouco sobre jovens em mercado de trabalho. A gente está no momento de pandemia, já estava no momento aí de alguma crise econômica. Como é que está hoje o mercado para o jovem que, enfim, está saindo da universidade ou o jovem que queira ir um primeiro emprego? O que a gente tem de diferente em relação a outras épocas? Como é que está se comportando o mercado nesse momento? Bom, Luciano, o mercado ele tem espaço para vagas, ele tem mercado, as pessoas têm espaço para trabalhar, estão acontecendo contratações. O que vem acontecendo mais recentemente é que algumas empresas estão optando por pessoas com mais idade. E a questão não é nem pela experiência profissional em si, mas é pela maturidade para saber trabalhar. Então, esse é um ponto comum nessa geração que está saindo agora da faculdade ou que está entrando na faculdade. É saber lidar com os desafios do ambiente de trabalho, muito mais do que o conhecimento técnico. O que acontece com essa geração? Ela tem mais dificuldade de lidar, tem mais facilidade? Quais são as características dessa geração e o que ajuda e atrapalha em relação ao mercado de trabalho? Bom, eles têm uma incrível facilidade digital e de aprendizagem, obviamente. Por outro lado, eles entediam-se mais fácil com as coisas. Eles têm capacidade de lidar com liderança, de aceitar uma liderança. E eles também têm muita dificuldade em trabalhar em equipe. Esse trabalho, entender o que é um trabalho colaborativo é mais difícil, apesar deles dizerem que são mais colaborativos, eles entenderem essas dificuldades. Essas são as principais desvantagens hoje dessa geração, as características dessa geração que são um problema para o convívio social no geral. E isso é muito impactado para os gestores. Os gestores hoje, contratando, percebem que esse é um ponto difícil e nevrálgico na hora da ação. Porque muitos deles gostam de fazer só atividades pesquisas. E a gente sabe que no ambiente de trabalho existem outras coisas que a gente precisa fazer, que não dá tanto prazer assim, mas que são importantes serem realizadas. Repete para mim que deu uma falha aí na internet. Você estava falando de habilidades. Repete para mim essa resposta, que você tinha falado de algumas habilidades. Falhou algumas questões aí da sua resposta. Tá bom. Os gestores hoje encontram dificuldades em esses jovens porque algumas habilidades pessoais, de lidar, de conviver com outras pessoas, são muito difíceis nessa geração. Então, muitos gestores hoje estão se vendo numa situação de que eles é que precisam treinar esses profissionais em pontos que são aprendidos ou pela família ou até no ensino fundamental. E aí a gente tem aí essa questão da maturidade. Então, na comparação com outras gerações, né? Eu sou de uma geração em que a carreira era algo importante, enfim, a pessoa tinha que ali aguardar cada estágio. Essa geração não tem mais essa paciência toda de esperar, né? Eles querem os resultados mais imediatos, não é isso? É isso, e por isso que eles se entediam muito rápido. Então, eles têm essa ansiedade para que as coisas sejam mais rápidas do que elas são. E até esse tempo de internet, tá, influencia nisso, porque antigamente, se a gente queria conversar com alguém, ou a gente escrevia uma carta, ou a gente ligava no telefone fixo. Então, esse tempo de internet também mudou essa percepção do tempo deles. E realmente, né, existe um processo para as coisas acontecerem. E esse processo faz com que a gente amadureça. E isso é importante. Muitas vezes é esse o ponto que as pessoas não reconhecem, que essa geração tem essa dificuldade de entender que esses processos
eles são importantes serem vivenciados para que isso gere a maturidade, para que isso faça com que a gente entenda que tem coisas que, se forem apressadas, elas vão perder todo o brilho delas e até podem não acontecer. E aí as pessoas ficam, os jovens ficam pulando de emprego em emprego, não conseguem se firmar. O que que a gente tem de, vamos dizer assim, de distopia, vamos dizer assim, no mercado de trabalho hoje em dia? Assim? Quais são os fenômenos que estão acontecendo por conta dessa impaciência e desse comportamento? Bom, o primeiro ponto é esse, né? Eles realmente não conseguem se firmar no trabalho porque muitos deles acham assim uma coisa muito ruim ser cobrado pelo chefe. Eles acham um absurdo serem cobrados pelo superior imediato em relação a prazo de entrega ou a cumprimento de horários. Então, isso é um problema. Se manter no emprego, porque, obviamente, quando você tem uma empresa, ela precisa gerar lucro. Por mais que a empresa tenha bons relacionamentos internamente, seja uma empresa super humanizada, ela precisa dar lucro. Então, eles não conseguem se manter nos empregos e isso gera aspectos de a pessoa ser insegura, ela não consegue se firmar, então ela não tem, ela não é feliz no trabalho e ela não entende muitas vezes que ela que está gerando esse tipo de situação. Então, ela fica buscando os culpados. E, na verdade, não existe culpado de nada. Existe a responsabilidade pelas escolhas que a gente faz. Quando a gente começa a trabalhar esse ponto, é que tudo muda. Então, se manter em emprego, super complicado. Manter bons relacionamentos dentro da empresa é super complicado. E como o relacionamento é uma ponte fundamental para novos cargos internos e para novos empregos em outras empresas, fazer o networking, que a gente chama, também vai atrapalhar, dificulta tudo, porque essa pessoa tem muita dificuldade em convivência. Isso vai abalar os relacionamentos pessoais, os relacionamentos familiares, porque ela não é segura de quem ela é. Isso gera ansiedade e outros transtornos. Autoconhecimento nessa hora é super importante e fundamental, não é isso? É muito importante, porque a gente precisa saber, Luciano, qual é o tipo de ambiente que a gente gosta de trabalhar. Tem gente que gosta de muita competição, tem gente que gosta de um ambiente colaborativo, tem gente que gosta de trabalhar sozinho. Mas as pessoas não sabem de verdade, elas não se conhecem, elas não sabem nem quais são os talentos que elas têm. Saber quais são os seus talentos é imprescindível nesse momento. Existe processo para a gente descobrir os talentos, existem ferramentas para a gente descobrir isso e ajustar isso a qual profissão esse talento mais se adequa. Pois é, e aí isso faz um diferencial enorme no mercado, se autoconhecer, suas potencialidades, suas limitações também é super importante você conhecer. Mas essa geração que está conectada à internet desde que nasceu ali, vamos dizer assim, né, precisa muitas vezes de uma mentoria, de um treinamento, né? Como que funciona isso? Então é assim, Luciano, o processo de mentoria ele é super individualizado, porque a gente trabalha com as informações que aquela pessoa te oferece. Então, um mentorado, ele vai entender o passo a passo. Então, dentro de uma mentoria, a gente vai descobrir quais são os talentos que essa pessoa tem, quais são as principais dificuldades que ela tem, como lidar com essas dificuldades, entender que tudo é uma questão de escolha e disciplina e isso gera maturidade. E se trabalha também profundamente inteligência emocional. A inteligência emocional hoje é um dos grandes diferenciais para qualquer relação, porque nela você primeiro começa conhecendo quais são as suas emoções. E aí, quando você conhece as suas emoções, como você reage em cada momento, você pode, a partir daí, começar a entender como trabalhar, como usar a emoção a seu favor. Usar a sua emoção de maneira razoável, racional. Pois é, e trabalhar em grupo, você falou aí desse relacionamento em grupo, são pessoas que têm muita dificuldade, por que que as pessoas têm dificuldade em trabalhar em grupo, e como trabalhar isso para que essa forma de lidar com as coisas e com as pessoas mude?
Bom, primeiro, se fala, tem uma palavra muito em voga no momento que é empatia. E de verdade, a gente faz um mergulho para a pessoa primeiro ser empática com ela mesma, o que parece ser meio um absurdo. Então, empatia é o ponto fundamental, porque hoje em dia as pessoas olham para os seus problemas, mas todo mundo em volta também age e reage da maneira que é por circunstâncias da vida. Então, ser empático com as pessoas, tá? A gente fala muito em respeitar as diferenças, mas eu respeito as diferenças que são iguais às minhas. Quer dizer, eu preciso respeitar todo mundo de verdade, entender que o outro tem uma história para pensar da maneira que ele pensa. Isso é fundamental. Então, eu preciso trabalhar as diferenças, respeitar as diferenças, tá? Eu não sou vítima das situações, eu sou responsável pelas escolhas que eu fiz. E aí isso torna todo o ambiente melhor. Inteligência emocional. Então, aquela pessoa, eu não consigo lidar com ela. Eu preciso aprender, então, a conviver com ela, entender o que ela provoca em mim para eu aprender a conviver com ela. O resultado disso vai com certeza fazer uma equipe crescer e uma equipe se desenvolver profissionalmente, ela vai brilhar. Então a gente precisa entender que o outro também tem coisas boas e eu consigo conviver com ele apesar dos defeitos que ele tem. Você está falando Porque aí de aparecer uma... na foto... Opa, desculpa. Você Não, desculpa, eu te interrompi, pode continuar a falar. Porque aparecer na foto e ganhar os méritos é o que todo mundo quer. Mas há um trabalho árduo para ser feito em volta de tudo isso, que só você aprendendo a entender as pessoas como elas são e respeitar como elas são que o negócio vai dar certo. Você está falando aí nessa sua última resposta sobre uma questão que chama alteridade, né? Se colocar no lugar do outro, né? Entender que o outro tem as suas particularidades, tem a sua maneira de agir, enfim, ele tem uma história que nem sempre a gente domina essa história, a gente não vai entender as origens daquele comportamento, mas que tem um motivo da pessoa estar ali, né? Se colocar no lugar do outro ajuda nesse exercício. E a gente está numa sociedade do eu, né? O mercado consumidor se especializando cada vez mais, essa coisa da internet, da rede social, de estar numa bolha, de estar ali imerso só em meio a pessoas que concordam com a gente, ou que têm a mesma ideologia. E aí chega esse momento do embate, né? O momento em que a pessoa encontra alguém que tem uma opinião diferente, né? Ela não está na rede social. E aí não tem como excluir essa pessoa, retirar da rede social, porque elas vão estar ali no trabalho, juntas, né? E muitas vezes vão estar trabalhando em equipe e precisam chegar numa sinergia para que possam trabalhar bem, executar uma tarefa bem. E aí, muitas vezes, esse jovem não sabe lidar, porque até então, quando ele encontrava esse tipo de pessoa, ele excluía na rede social, ou ele então não dava atenção para essa pessoa. Só que agora, no mercado de trabalho, ele vai ter que conviver, entender essa pessoa, se colocar no lugar do outro e buscar uma alternativa de trabalhar em conjunto e encontrar uma solução. Algo que, para muitos desses jovens que não estão acostumados aí com outro tipo de relacionamento, é muito difícil, não é isso? E Luciano, por um ponto em especial que está na escola, tá? Tá no ensino. Dentro da escola, a gente trabalha com quem a gente gosta, a gente forma grupos com as pessoas com quem a gente tem afinidade. Poucos professores insistem em que a gente deve trabalhar com o grupo que cantar, ou os professores que formam os grupos. Isso, de uma certa maneira, gera todo esse problema. Claro que tem a parte da educação familiar, mas também tem isso. A gente precisa ser desafiado dentro da escola nesse aspecto de relacionamento. E isso auxilia muito. A escola, nesse ponto, não nos prepara. Apesar da gente estar convivendo com um monte de gente dentro da sala de aula e com um monte de gente diferente da gente, a gente não trabalha junto com essas pessoas. E eu sou muito a favor desse ponto. Nós temos que começar a estimular
das crianças a esse preparo, porque a escola, na verdade, ela não nos prepara para trabalhar. Ela nos transmite conhecimentos e também nos transmite conhecimento técnico na faculdade ou em curso técnico. Mas saber trabalhar, isso não é ensinado na escola. E o mercado de trabalho hoje diz o seguinte: eu tenho vagas para profissionais, eu não tenho profissional qualificado. E o qualificado aqui não é falta de conhecimento técnico. É falta de relacionamento, a habilidade interpessoal, é não saber conviver. E a escola tem esse potencial de ensinar, mas muitas vezes, pelos relacionamentos entre os próprios alunos e com os pais, isso não é tão elaborado. Então, já desde a escola, a gente só trabalha com quem a gente gosta. E isso é uma falha que não nos desafia a gente melhorar a nossa inteligência emocional. Como é que fica esse desafio, né, para pais e professores que estão assistindo aí o nosso programa, e aí eles vão se perguntar assim, tá, mas como é que eu preparo meu filho, como é que eu preparo o meu aluno para conviver com o diferente, para conviver com opiniões diferentes? Isso antes, naturalmente, era dado pela vida aí no dia a dia, né, e hoje em dia parece que nem tanto, né? Como que pais e professores se preparam e trabalham essa questão? Bom, dentro da escola, a gente tem ferramentas, existem ferramentas para criar esse tipo de grupo que não é por afinidade. E trabalhar esses grupos, trabalhar emocionalmente a conquista desse grupo, de realmente olhar o outro e entender o outro. A parceria entre pais e professores é que é fundamental. Porque existe essa necessidade desse entendimento. Quem deu a educação foi a família. A escola ela vai reforçar os valores familiares e vai transmitir conhecimento. Na hora que os pais forem companheiros dos professores e os professores dos pais, nós vamos conseguir entender que existe a dificuldade, por exemplo, do meu filho em se relacionar e eu trabalho isso dentro de casa. E o professor trabalha isso dentro da escola, mas a gente trabalha em harmonia. Nossas ideias não são diferentes. Hoje, isso é muito difícil, tá? Os pais não conseguem trabalhar em harmonia com os professores por inúmeros motivos. Mas o ideal é haver essa sinergia. A gente aprendia na vida, Luciano, antigamente, mas também havia essa sinergia entre pais e professores antigamente. O pai ia lá na escola e falava assim, você obedeça ao professor, professor, se ele fizer alguma coisa que não te agrade, converse comigo. E a gente se alinha e fala a mesma língua para fazer esse sujeito crescer. E esse é um ponto que faz a gente crescer, tá? A vida vai nos ensinar muita maturidade. Pro pai que hoje quer esse filho bem preparado para o mercado, então ele precisa trabalhar em inteligência emocional na escola e fora da escola. Preparar esse filho para entender que as pessoas são diferentes. Realmente. Existem milhões de possibilidades no mundo. As pessoas são de verdade muito distintas. Totalmente. Não tem um sujeito igual. Mas a gente precisa saber respeitar. Quando a gente fala que a gente realmente precisa respeitar as pessoas, muitas vezes o que a gente faz? A gente pega aqueles nossos preconceitos, guarda no bolso e no fundo, a gente continua pensando nos preconceitos e julgando as pessoas. Quando a gente respeita de verdade, a gente se coloca no lugar do outro e consegue entender ele. Eu acho que eu vou mudar o nome desse programa para Alteridade, para a gente falar sobre essa questão, porque a gente está falando muito sobre isso, é um valor aí muito... na academia, a gente está lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, pesquisando isso, é uma área que eu trabalho, a área de alteridade, né, e tal, enfim, analiso isso na ficção, e é muito difícil você trabalhar com esse colocar no lugar do outro, estando numa bolha de internet, numa rede social que você só tem pessoas que concordam ou pensam igual, morando num condomínio, morando numa região que muitas vezes está isolada ou encastelada,
né? A sociedade hoje se colocou de uma maneira, né, de que cada um na sua, cada um no seu lugar, assim, né? Não existe essa transição, essa área em comum ali, né? Entre uma maneira de vida e outra, entender o diferente. Fala-se muito em tolerância, mas quando você tolera uma pessoa, você simplesmente está ali convivendo com aquela pessoa. Você não está, muitas vezes, entendendo aquela pessoa e buscando pontos em comum. Quando você encontra alguém diferente, você se transforma, a outra pessoa se transforma, você melhora, a outra pessoa melhora, porque você compreende o diferente e, a partir disso, você constrói uma nova realidade e pode conviver com diferentes opiniões e consegue entender que isso é normal, que o debate de ideias é normal, que pensar diferente não é excluir outra pessoa, que não é brigar com outra pessoa, você não precisa eliminar aquela pessoa porque ela é diferente de você, não precisa retirá-la da sua rede social, simplesmente entender que ela pensa diferente e que isso é comum, isso é normal, isso é saudável, né? É um ensinamento que parece que hoje em dia não está mais tão automatizado igual foi, pelo menos para a minha geração, por exemplo, né? Sabe, Luciano, outro dia eu encontrei uma senhora, ela me contou a seguinte história, que os netos sabem se expressar muito bem, são muito pequenos, têm entre 5 e 6 anos. E que um dia, muito curiosa com isso, ela perguntou para os pais como era aquilo, e era o seguinte, as crianças iam para a escola, e quando elas por algum motivo choravam, a professora parava na frente da criança e falava assim: tudo bem, você pode chorar, não há problema algum, mas eu preciso saber por que você está chorando. Se você está chorando porque você está sentindo uma dor, porque aconteceu alguma coisa, porque, enfim. Porque se eu não souber qual é o motivo do seu choro, eu não tenho como te ajudar, você fica triste e eu também. Então, as crianças são estimuladas desde cedo a entender o que sentem. E aí, quando o meu colega também expressa para mim o que ele sente, com respeito, cada um sabendo que ele não precisa agredir o outro para explicar o que sente, eu começo a entender as pessoas. Então, eu preciso ter um ouvido atento. Eu preciso perceber que tem mais coisa ali. Então, quando a gente precisa entender os nossos sentimentos, autoconhecimento é fundamental. Mas a gente também precisa ter esse ouvido atento para o que a outra pessoa está me dizendo. Quando a gente estimula desde sempre as pessoas a expressarem o que elas sentem, elas vão começar a se ouvir e vão começar a entender os sentimentos dela. E aí é que eu começo a falar, puxa, se eu sinto, ele também pode sentir. Mas no convívio familiar, nós precisamos começar a expressar o que nós sentimos. A comunicação não violenta também fala muito sobre isso, né? Você expressa o que você sente, não é para agredir a outra pessoa, é para você se entender, para que o outro te entenda e para que vocês se entendam. Uma pergunta que eu faço é para onde nós estamos indo, né, com as novas gerações, em termos de criação, de educação, o que a gente está falando disso e está falando dos reflexos no mercado de trabalho, e a dificuldade, muitas vezes, de se trabalhar em grupo, que é algo essencial e fundamental na maior parte do mercado de trabalho. Nossa profissão, por exemplo, jornalismo, é fundamental se trabalhar em grupo. Para onde estão indo as novas gerações? O que vocês, especialistas, esperam do mercado de trabalho daqui a 10, 20 anos? Essa situação ela vai se agravar ainda mais, essa dificuldade dos novos profissionais de trabalharem em grupo, de entenderem o outro. Isso tende a melhorar nos próximos anos? É preciso uma intervenção, mudar o mindset dos pais, professores? O que é preciso fazer para mudar essa realidade e transformar isso para as próximas gerações? Bom, Luciano, a gente tem duas coisas distintas acontecendo. A gente já tem um trabalho de mindset acontecendo, os caminhos. Existem alguns caminhos já buscando essa mudança de pensamento. Por outro lado, só para você ter uma ideia, a Oracle, por exemplo, que é uma empresa de desenvolvimento, abriu um processo seletivo para 50 a mais.
justamente a convivência com essas pessoas, eles têm experiência, têm conhecimento técnico, mas a convivência com essas pessoas vai fazer o trabalho se desenvolver muito mais. Então agora é o momento das famílias pegarem isso, essa informação e trabalharem os seus jovens e trabalharem as famílias para que a gente consiga transformar esses seres humanos que têm tanta possibilidade técnica na mão, tanto conhecimento na mão, e realmente ser esse conhecimento para conseguir desenvolver um trabalho melhor. Porque a nossa vida profissional é só um reflexo de quem a gente é. Ela é só uma extensão do ser humano que nós somos. E se nós somos infelizes no trabalho, já está explicado. Essa questão de viver em equilíbrio, balancear várias áreas da vida, é fundamental. Você não é feliz numa única área da vida. Ou você é feliz, ou você está aí tentando fugir ou se esconder de algumas coisas. Então, a família tem um papel fundamental. Base é tudo. Se a gente não construir um prédio em cima de um alicerce forte, a gente não constrói nada. Aquilo pode ser muito frágil. Então, a gente precisa fazer um trabalho de mindset, sim, porque daqui para frente a possibilidade da gente viver isolado em bolha, até porque essa pandemia deu essa possibilidade, né? A gente também consegue viver assim, a gente se adapta. Não é bom, mas a gente se adapta a essa realidade também. Então, é importante essa mudança de mindset. Existe já grandes estudos sobre isso, de como trabalhar passo a passo cada etapa do que é considerado um bom profissionalismo dentro das habilidades interpessoais para você conseguir trabalhar. Já existem técnicas, já existem trabalhos renomadíssimos aplicados, mas precisa dessa consciência da família para que isso seja implantado desde o início nos nossos convívios e que o nosso futuro seja só um reflexo do ser humano que a gente é. O que muda? A gente está quase terminando o programa. O que muda nesse ambiente híbrido de home office e presencial, né? Algumas definições terão que ser analisadas aí, porque o home office veio para ficar, pelo menos nesse primeiro momento, que a gente está aí, fim da primeira onda, segunda, terceira onda, né? Mas muita gente percebeu que trabalhando de casa você é mais produtivo, enfim, não tem um deslocamento, não tem uma série de coisas. Tem alguma redefinição no mercado com essa mudança por conta da pandemia? Com certeza, Luciano, com certeza. Eu acho que houve questões aqui que humanizaram muito o trabalho. Primeiro, eu tenho muitos colegas que, no final das contas, acabam trabalhando com o filho no colo, porque o filho é muito pequeno, enfim. E apareceu uma situação lá na casa, só tem aquelas pessoas ali em casa, aquela criança vai precisar ser atendida. Então, sim, eu acho que o home office ele veio para ficar, talvez não a semana inteira, mas eu acho que ele trouxe alguns avanços. Por outro lado, a gente teve alguns problemas, né? Porque, na verdade, hoje a gente mora no trabalho. E agradável assim, às vezes mudar de ares faz a gente se renovar as nossas energias para o dia seguinte. Então, morar dentro do trabalho nem sempre é tão emocionante assim. Tem as questões do deslocamento e tem outros pontos. O jovem, ele hoje, dentro da escola, ele passou por esse desafio de ter que trabalhar focado e concentrado de casa, com todos os elementos que distraem. Então, esse desafio que a gente está vivendo nesse momento, se bem aproveitado por todo mundo, ele vai fazer o mundo crescer. O jovem vai aprender a se adaptar a essa nova realidade, ele já tem facilidade com as mídias e ele está sendo desafiado a manter a concentração nessa circunstância. Então, o home office vai vir para ficar. Tá certo, muito obrigado. Gostaria de agradecer, então, a Maíra Cesareto, que é especialista em marketing, empreendedorismo e inovação. Muito obrigado pelas as suas orientações aí, pela sua análise sobre o mercado de trabalho.
Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.